Olá, meu nome é Marcos e eu estou falando aqui da Ilha da Madeira, em Portugal, no Misial Gnóstico Pirâmide Dourada. Sou professor da SGI, Sociedade Gnóstica Internacional, sacerdote aqui do Lumisial, na Ilha da Madeira, em Portugal, e venho participar com vocês desse evento da SGI aí em Curitiba, Paraná, Brasil, como convidado para falar para vocês um pouquinho dentro daquilo que é ou que são, né, os temas dentro da cultura japonesa e a sua relação com o ensinamento, com o autoconhecimento, com a superação e transformação interior. E eu trago um assunto bastante interessante, um tema bastante interessante, chamado Ikigai. Ikigai. Como você vê aqui no cartaz escrito Ikigai. Então, primeiramente, eu convido vocês a pensar um pouquinho, a refletir um pouquinho, a avaliar, a analisar. Por que algumas pessoas, elas parecem que já nascem sabendo aquilo que querem, aquilo que vão realizar, aquilo que será o caminho delas, enquanto que outras parecem perdidas. Elas olham para tudo à sua volta, desculpe, mas parece que não encontram nada que atraia a sua atenção, o seu foco, ou que lhe dê uma direção. Tudo bem que dentro do gnosticismo a gente já sabe, né, que existe também toda uma questão do ego, e sabemos também que dentro desta mesma questão do ego, há aquelas pessoas, como diz a lei do retorno e da recorrência, que já vem com tudo tão pré-programado devido a tantas existências que já passaram, repetindo a mesma história, o mesmo caminho, o mesmo tapete, né? Elas realmente sabem de cor aquilo que vão viver e até surpreendem a família. Mas aqui vamos avaliar a questão também por um lado até mais objetivo, né? Não desmerecendo a questão daquilo que o gnosticismo coloca. Mas vamos avaliar como pessoas leigas, né? Por quê? Então, os japoneses, eles têm um segredo, e esse segredo é Ikigai. E o que é isto, Ikigai? Então, Ikigai é uma palavra da cultura japonesa que ela quer dizer, dentro do seu conceito, que pode ser traduzido como razão de viver ou razão de ser. Então, esta palavra e este conceito de razão de viver ou razão de ser tem a sua origem na ilha de Okinawa, no sul do Japão. E Ikigai é ter um propósito. Então, os cientistas, pesquisadores, ao descobrirem esta população, né, de Okinawa, e sabendo que muitos deles são centenários, quer dizer, vivem 100 anos ou mais, quiseram saber, mas que segredo é este que faz com que esta população, na sua grande maioria, tenha essa longevidade. E aí, indo para lá, né, indo lá fazer essa pesquisa, essa investigação, descobriram que para eles, os moradores desse arquipélago, né, o segredo é o Ikigai. E o Ikigai está falando de quê? Está falando de você descobrir aquilo que faz você acordar todas as manhãs com alegria, com felicidade. Você acordar com ânimo, com dinamismo, com vontade de viver e realizar. É nesse sentido que é. Então, os moradores dessa cidade, desse local, desse arquipélago, eles dizem que
e entendem que encontraram o sentido da sua vida. E é este sentido da vida que os mantém motivados até o final dos seus dias. E eles dizem que qualquer pessoa tem o seu Ikigai próprio. Isto não é uma coisa que é um grupo que tem. Não, o Ikigai é pessoal. Apesar de você ter uma atividade que seja semelhante a muitas outras pessoas, mas o seu Ikigai é pessoal. E, claro, para você encontrar o seu Ikigai, é necessário que você estude a si mesmo com profundidade. Não é apenas você ter o conhecimento teórico, não é apenas você ter um conhecimento universitário. É uma questão de estudo profundo de si mesmo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para ir ao encontro do nosso Ikigai é nós sairmos do piloto automático. Você que já faz parte do ensinamento gnóstico, você já sabe o que significa isso. Significa você praticar a chave Sol. S.O.L. Né? Sujeito, objeto, lugar. Então, sair do piloto automático. Ao mesmo tempo que você tem a chave Sol, você se questionar realmente. Isto que eu faço realmente é aquilo que eu amo? Realmente é aquilo que eu amo? Que tipo de pessoa realmente eu sou? Olhando-se no espelho, olho no olho, né? Que tipo de pessoa você é, fulano de tal? Dizendo o seu nome, né? Você está falando consigo mesmo. É como a consciência falando com a personalidade e o ego, né? Quem você é realmente? Que tipo de pessoa você realmente é? E ao mesmo tempo, né? É justamente você perguntar se aquilo que você faz você gosta, se aquilo que você faz você ama. E ao mesmo tempo, se não é isto que você faz que você ama, se não é isto que você faz que você gosta, o que você gostaria de fazer? O que faria você acordar com ânimo todas as manhãs? Alegre, feliz. O quê? Ao mesmo tempo, você se perguntar, se você tivesse o tempo livre, o tempo totalmente livre da sua vida, o que você gostaria de estar fazendo diariamente, que você não se cansaria de fazer isto diariamente? Não se cansaria, não entraria num tédio. Muito pelo contrário, você estaria cada vez mais animado, cada vez mais engajado naquele objetivo, naquele projeto, naquela ideia, naquela busca, naquela caminhada. Entende? Isto é o primeiro passo para o Ikigai. Você escrever num caderno, né? Diariamente, preferivelmente, tudo aquilo que você naquele dia fez e gosta de fazer. E que você está tendo um bom resultado, um bom desempenho. Este é outro fator importante. Né? E na questão do trabalho, na questão profissional, a mesma coisa. Você perguntar aquilo que eu faço, aquilo que é a minha profissão, realmente é isso que eu quero? Realmente é isso que eu gosto? Realmente é isto que é a minha motivação? Quando eu acordo de manhã para ir para o trabalho, é isto realmente? Entende? Porque na realidade, quando a gente fala de profissão, a ideia principal é aquilo que a profissão nos dá como dinheiro para nós podermos ter a nossa vida. Né? A nossa vida na linha horizontal, né? Cobrir aquilo que é preciso e aquilo que é necessidade. Né? O que é preciso é básico. O que é necessidade vai além daquilo que é o básico, que é aquilo que é preciso. Pense isto, avalie isto. Tá? O que é preciso faz parte da base. O que é necessidade sai fora da base, extrapola a base, vai para além da base. A necessidade. Porque necessidade vem
de interesse, vem de desejos, vem do ego, como você já sabe, né? E refletem as nossas carências na maioria das vezes. Então, para nós compreendermos, percebermos um pouco melhor essa questão do Ikigai, vamos fazer um estudo desta mandala que nós temos aqui. Tá? Aqui nós temos a mandala do Ikigai. Então você já consegue perceber, olhando aqui para a mandala, que ela é dividida em 4 áreas. Né? Nós vamos ter aquilo que você ama fazer, aquilo em que você é bom, aquilo que o mundo precisa e aquilo pelo que você pode ser pago. Essas são as 4 áreas que precisam estar equilibradas. Precisam estar equilibradas. Então eu sugiro para você, que foi até algo que eu orientei aqui para uma cliente minha, ou paciente minha, dentro do trabalho de psicoterapia breve, que ela pegasse uma folha, né, uma folha em branco, né, e dividisse essa folha fazendo uma cruz. Né, fazendo uma cruz. E essa folha ficaria com 4 quadrados. Né, 4 quadrados. Então, o primeiro quadrado, ela colocaria o título, aquilo que eu amo fazer. Aquilo que eu gosto de fazer. No outro quadrado, ela coloca aquilo que ela é boa em fazer. Aquilo não quer dizer que faça com perfeição, veja bem. Não estamos falando em perfeição, estamos falando aquilo que você sente que você faz bem. Claro que você pode melhorar, claro que pode melhorar. Você pode aprimorar, claro que você pode aprimorar. Mas você já faz bem, entende? Depois, na outra parte, aquilo que você vê, que aquilo que você ama é aquilo que você faz. Em que isto contribui com o mundo? Ou como você poderia contribuir com o mundo, com as pessoas? Em que você poderia contribuir dentro das capacidades, das qualidades, dos dons que você se apercebe que tem? Em que você poderia contribuir, colaborar com a sociedade, com a humanidade, com o grupo? E depois, do outro lado, né, você terá, então, aquilo pelo que você pode ser pago. Então, o que você faz, o que você gosta, veja bem, pegando todos estes pontos aqui da mandala, o que você gosta, o que você faz, o que você pode contribuir com o mundo e que isso poderá ou poderia lhe trazer algum tipo de benefício para você. Essa paga, necessariamente ou obrigatoriamente, não tem que ser em dinheiro. Pode ser verdadeiramente por uma questão de satisfação. As outras pessoas serem gratas pelo aquilo que você faz, pelo apoio que você dá, pela orientação que você transmite. Né? Justamente você se sentir satisfeito, realizado, realizada em estar contribuindo, em estar ajudando. Né? Por exemplo, um trabalho voluntário, você não é pago para fazer um trabalho voluntário, né? Mas você vê a satisfação no rosto das pessoas, nos olhos das pessoas, né? Pelo aquilo que você está a contribuir, nesse sentido. Então, você faz essa relação. Ok? Faz essa relação. Então, o primeiro quadrinho, como eu dei a sugestão, né, que foi para esta minha cliente ou paciente, foi dividir a folha desenhando uma cruz, né, e ela vai ter 4 quadrados. Né, 4 quadrados. Esses 4 quadrados, então, em cada quadrado você vai transcrever essas 4 áreas para você escrever e fazer uma relação. Ok? Então, o que você ama? Se você não sabe, você não tem uma informação clara, você chega, pá, mas eu gosto de tanta coisa, o que é que eu vou escrever? Então, você escreve aquilo que vem espontaneamente na sua tela mental. Né? Ah, eu amo comer sorvete. Coloca lá, gelado, né?
Eu amo comer gelado, eu amo comer sorvete. Então coloca lá, ama comer sorvete. Né? Aqui diz gelado, em Portugal. Ah, eu amo viajar. Então coloca lá que ama viajar. Ah, eu amo ler. Mas que tipo de leitura é que você ama? Que tipo de leitura é que você ama? Qual é o gênero que você mais procura? A autoajuda. Né? Livros estilo Stephen King, né? Que é livros de mistério, suspense, combinado com certo terror. Né? Ah, eu gosto de romance. Então você coloca lá o gênero ou os gêneros que você gosta. Ah, eu gosto de ir ao cinema. Gosto de assistir filmes. Que gênero de filme que você gosta? Entende? Ah, eu gosto de fazer compras, mas que tipo de compra específico você gosta de fazer? Comprar livros, por exemplo, que gênero de livro que você gosta de comprar? Discos, CDs, né? Coisas de informática, roupa, calçado, mas qual é o estilo que mais você procura? Um estilo mais de vanguarda, um estilo mais esportivo ou desportivo, como diz aqui em Portugal, um estilo mais vintage, um estilo mais dark, né? Você tem que especificar isto, certo? Eu gosto de teatro, ok? E que tipo de peças que você mais gosta de ver? Gênero, né? Que você gosta. Eu gosto de praticar desporto ou esporte, como se diz aí no Brasil, né? Aí você vai então especificar quais os estilos de desporto ou esporte que você gosta. Então você vai colocar lá. A relação pode ficar extensa? Pode ficar extensa. Dependendo da pessoa, pode ficar extensa. Caso contrário, não. Eu gosto de fazer comer, eu gosto de cozer, eu gosto de cozinhar, né? Então você vai especificar que tipo de alimento, ou que tipo de receita, ou que tipo de comer que você mais gosta. São salgados, são doces? Se são salgados, o que é que você prefere mais? Pratos com carne, pratos com peixe. Aí você até aí no Brasil pode rir, mas Marcos, o peixe é carne. Mas aqui existe uma diferença. O pessoal separa. A carne aqui para eles é carne de vaca. Né? Peixe é peixe, carne é carne. Aqui em Portugal. Cuidado. Né? Porque se você chegar aqui e disser assim, eu quero um prato com carne, eles vão trazer a carne de vaca. Exceto se eles têm alguma coisa que seja um pouco diferente. Por exemplo, carne de cabrito, carne de pato, carne de coelho. Aí eles vão dizer, olha, nós temos aqui codornas fritas, né? Codornas cozidas, assadas. Aí eles vão separar para você isso. Mas em geral, né, se você pedir carne, vai ser carne de vaca que você vai receber. Se você quer peixe, você tem que especificar. Eu quero peixe. Aí eles vão também dizer para você que tipo de peixe é que eles têm dentro do menu, dentro do cardápio. Né? Veja bem, aqui é Portugal, é diferente. Então, você vai especificar. Eu prefiro carne, eu prefiro peixe, eu prefiro doces, ok? Coisas doces. Mas que tipo de doce? É bolo, né? Aqui eles chamam de pastelaria. Então, são rissóis, pastéis, são bolos decorativos, coisas desse tipo. Você tem que especificar também no seu Ikigai. O que é que você ama fazer. O que é que você ama fazer. Certo? Eu amo caminhar, eu amo fazer caminhadas, ok? Eu amo andar de bicicleta. Você coloca que gosta de andar de bicicleta. Né? Eu adoro nadar, certo? Você prefere o quê? Piscina ou praia? Você tem que colocar. Entende? Então, eu amo viajar, mas quais são os lugares que você já foi? Quais são os lugares que você gostaria de ir, por exemplo? Coloca. Entende? Então, dependendo, a lista pode ser extensa. Agora,
E se você não lembra de nada? Se você, olha, não sei o que eu gosto, então você vai ter que fazer a meditação retrospectiva para a sua infância, para a sua pré-adolescência, para a sua adolescência. O que você gostava na infância de fazer? Eu gostava de brincar, mas brincar de quê? Com o quê? Percebe? Se você gostava, por exemplo, de brincar com índio, de brincar de índio, então você vai especificar, eu gostava de brincar de índio. E o que você fazia? O que eram as questões que você imaginava ali como índio? Né? Eu gostava de brincar de bonecas, ok? Mas o que era a base da brincadeira de boneca? Entende? Então, são essas questões que você tem que colocar lá. Aí, você vai para o outro quadradinho agora, ou para o outro círculo, como está aqui, né? Aquilo em que você é bom em fazer, ok? Você gosta de fazer as coisas. Mas você é bom em alguma coisa destas que você faz? Ou você simplesmente faz porque, olha, né? Não tem outra pessoa para fazer. E olha, aquilo que dá. Não. Que você realmente sinta que você é bom naquilo que faz. Então, por exemplo, eu gosto de ir ao cinema ver filmes, ok? E depois? Depois eu me considero um bom crítico de cinema. Bom. Então você coloca ali crítico de cinema, ou crítico, né, dos filmes que vê. Ou então você coloca lá, eu gosto de ler livros, ok? Livros de autoajuda. E em que você é bom nessa questão dos livros de autoajuda? Eu faço as práticas. Então você é uma pessoa pragmática. Né? É uma pessoa prática. Não é uma pessoa que apenas está em busca de conhecimento. Eu consigo, depois de ler um capítulo, ler um livro, eu consigo resumir com facilidade. Ótimo. Então você consegue sintetizar aquilo que você ler. Né? Então, isso é bom. É bom. Eu gosto de cantar. Ok. Debaixo do duche, no chuveiro. Então você não é bom. Claro que existem pessoas boas que cantam debaixo do chuveiro, mas quando chega na frente de um público, parece que dá um nó na garganta e a voz não sai. Certo? Aí tem que ter esse cuidado. Até tem um filme de Woody Allen, né, que fala sobre isso, comenta sobre isso. Né? Mas é justamente isso que você tem que ver. Né? Se você gosta de cantar, mas você canta bem, não estou dizendo que você seja um cantor que poderia ser profissional. Não é isso que eu estou falando. De você gravar um DVD, gravar um CD e sair por aí vendendo e que uma... Não é isso que eu estou falando. Você canta bem? Canta. Pode melhorar? Pode. Pode aprimorar? Pode. Então você coloca na lista. Ok? Eu gosto de tocar um instrumento, guitarra, flauta, violoncelo, piano. Então você vai colocar que gosta de tocar, mas você toca bem esses instrumentos? Ou é aquela coisa, assim como se diz na gíria brasileira, dá pro gasto? Se dá pro gasto, você não toca bem. Então você não pode colocar que toca bem. É uma coisa que você gosta, mas você não toca bem. Por quê? Porque você não se dedicou, você não aprimorou, você nem tem interesse em se aprimorar. É aquela coisa ali para tocar entre os amigos, conversar, uma coisa diferente. Entende? Então, você tem que ver algo dentro da lista daquilo que você ama, que você faz bem. Não é perfeito. É bem. Segundo ponto, isto que você ama, isto que você faz bem, em que contribui com as pessoas? Verdadeiramente. Verdadeiramente. Colocar um parafuso dentro de um aparelho que vai se transformar num iPhone ou num telemóvel, isto não é contribuir com a humanidade. Me desculpe, mas não é. Entende? Mas se eu não boto aquele parafuso, como é que vai ser? Não. Um robô, né? Um autômato, ele faria isso no seu lugar tranquilamente. Então, é aquilo que você faz que contribui verdadeiramente com a humanidade. Então, em que você consegue contribuir com a humanidade a partir daquilo que você ama e a partir daquilo que você faz bem? Dentro dessa lista que você já tem aí. O que isto contribui com a humanidade? Certo?
Em que faz com que a humanidade seja melhor? Em que isto ajuda a humanidade? Percebe? E a quarta questão é: isto que você ama, isto que você é bom, e isto que contribui com a humanidade, você poderia transformar isso numa profissão? Você poderia transformar isto em algo que vai realmente trazer retorno para as pessoas, e as pessoas, ao trazer o retorno para você, elas são gratas a você? Isso lhe dá uma sensação de realização? Ou simplesmente você está fazendo por fazer? Simplesmente porque isso lhe dá dinheiro? Ou simplesmente porque isso lhe dá uma elevação no seu ego? Entende? É nesse sentido. Você tem que ver neste sentido. Ok? E agora transfere isto para o gnosticismo, por exemplo. O que é que lá no passado, quando você começou a estudar a gnose, ou o que é que atraiu a sua atenção para o ensinamento? Entende? Que chamada foi feita dentro de um cartaz veiculado na divulgação, ou alguém que comentou com você? O que é que esta pessoa comentou que chamou a sua atenção e disse, e você sentiu, puxa vida, eu quero ver como é que é isto? Entende? O que é lá no passado que fez com que você sentisse algo em relação ao gnosticismo? Se hoje você não está vivendo isto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, alguma coisa não está bem. Ou, veja bem, você aprimorou isto. Entende? Naquele momento, por exemplo, no meu caso, em outubro de 1987, eu estava a retornar de um serviço de rua, um serviço que eu fiz para a empresa que eu trabalhava na época, que era uma empresa de engenharia. E retornando para a empresa antes do final do dia, eu passei em frente a uma loja e lá estava um cartaz: Os Mistérios das Pirâmides. Pá, isso aí me atraiu a atenção, porque para mim todo tipo de assunto que falava de Egito, que falava de pirâmide, que falava de faraós, que falava da esfinge, desculpe, tudo isso atraía a minha atenção. Tudo isso me atraía a atenção. Tem até uma relação com a minha mãe, que minha mãe também sempre gostou desse tipo de assunto. Então, isso foi o que despertou o meu interesse. Então eu fui lá, depois do final do trabalho, eu já fui direto lá no local, para saber como é que era, para me inscrever. Entende? Aí cheguei lá e comecei a fazer perguntas e tudo mais, e blá, blá, blá. Aí a rapariga que me atendeu, ela deu um sorriso assim e disse, calma, calma, todas essas respostas você vai ter. Você tem que começar a assistir às aulas. Eu disse, tá bem, desculpe, obrigado. E aí deixei o meu nome, e aí no dia tal e horário tal, 7h30 da noite, se eu não estou em erro, ou 7 horas, eu estava lá para assistir a minha primeira aula sobre o que era gnose, o que era gnosticismo. Isso em outubro de 1987. Então, a partir dali, claro que muita coisa foi se aprimorando no meu interior, fazendo com que eu gostasse cada vez mais de estar no ensinamento. Tanto a própria parte dos estudos, daquilo que era estudado, né, como a parte das práticas, né, como também o convívio com as pessoas. Tudo isso foi se aprimorando, 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 aprimorando. Depois eles comentaram sobre a possibilidade de ser professor. Aí eu cheguei, eu quero ser professor. Tremendo as perninhas, quase fazendo xixi nas calças. Eu ia lá, né, na frente, me esforçava e ao mesmo tempo, né, colocava, não, tu vai, levanta dessa cadeira e vai lá na frente falar. Eu ia lá na frente falar. Então, nas primeiras vezes foi um desastre total, né? E depois foi havendo desenvolvimento. Até um dia que eu dei a minha primeira aula, que foi uma aula de recuperação, né? Lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu dei a minha primeira aula num sábado à tarde, me lembro até hoje, um sábado à tarde, de recuperação de aula. E a partir dali, a coisa foi se desenvolvendo. Entende? Então, você tem uma paixão, no meu caso, assuntos sobre o Egito e sobre as pirâmides. Né? Aí, da paixão, essa paixão ela amplia-se, esse gostar amplia-se e vai para outra coisa. Não que eu esqueça aquilo que foi o ponto principal, que foi o ponto base, né? O ponto original, o originário. Eu vou aprimorando,
até chegar no ponto em que eu estou hoje. Entende? Então, isto é o que você ama, aquilo em que você se torna bom em fazer, isto contribui com a humanidade e eu posso ser pago e recebo algum benefício por causa disto. Claro que sim, que recebo benefício. O principal benefício que eu recebo, com certeza, é espiritual. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Estou pagando karma, estou reduzindo o meu karma. Né? Mas, ao mesmo tempo, também eu recebo o benefício das pessoas virem agradecer, mesmo aquelas que acabam não ficando no ensinamento, né? Indo para a segunda câmara, por exemplo, mas elas são agradecidas, são gratas, né? Pelo aquilo que eu fiz, pelo aquilo que eu ofereci, e aquelas que ficam, mais ainda, obviamente. Né? Então, é um trabalho voluntário? Claro que é um trabalho voluntário, mas esse trabalho voluntário que eu faço, também eu utilizo esse mesmo trabalho no sentido da oratória, na forma de eu dar cursos, workshops, né, sobre outros temas fora do gnosticismo, né, para um público onde as pessoas vêm, entre aspas, né, e compram o curso, fazem o curso comigo, a formação comigo. Né? Então, é isso que é o Ikigai. O Ikigai é você descobrir o seu dom, a sua capacidade, em que você é bom ou em que você poderá ser bom. E isto do bom, ele tem a ver com aquilo que você ama, que passa a ser o seu carro-chefe, no sentido daquilo que você vai oferecer para a humanidade e depois o retorno que isso vai lhe trazer. Entende? Isto é o Ikigai. Então, existe uma frase, né, que é de um senhor chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele dizia: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, se você não descobriu ainda qual é o seu Ikigai, se você pegar esse material, né, você encontra na internet isto. Se você pegar esse material, fizer isso que eu estou dizendo, que eu expliquei aqui, na prática, e você tiver dificuldade em encontrar o seu Ikigai no primeiro momento, não desanime. Continue trabalhando, continue fazendo as suas coisas. Aí, num outro momento, você vai lá de novo e observa aquilo que você já tinha feito, né? Dentro desta mandala. Você vai lá, observa o que é que aprimorou, o que é que melhorou, o que é que você está descobrindo que você tem como capacidade, mesmo que esta capacidade não tenha totalmente se desenvolvido. Por exemplo, você ser professor da Sociedade Gnóstica Internacional. Você tem interesse, você tem um desejo disto, mas não está ainda aprimorado, você ainda não consegue chegar lá à frente para apresentar um tema, ou você não consegue nem sair da cadeira ainda para ir lá à frente falar, mas pelo menos você está a tentar. Você consegue realmente, você tem verdadeiramente interesse em aprimorar isto? Então, força, vá em frente, continue trabalhando. Entende? Se isso vai se transformar ou não numa profissão futura para você, onde você também vai ganhar dinheiro a partir disto, é outra história. Entende? O mais importante, pessoal, é que na vida nós encontremos e façamos algo que realmente nós amamos. Principalmente quando o assunto é também profissão. Há muita gente aí que ouve, coach. Todo mundo quer ser coach. Agora todo mundo quer ser coach, todo mundo quer fazer curso. Né? Querem ser coach. E agora coloca lá uma placa na porta, ou coloca lá, cria uma página do Facebook, cria um site gratuito na internet. Eu sou coach. Entende? Mas você tem mesmo, vem de dentro da sua alma isto? Ou é simplesmente, olha, tá dando dinheiro, vamos lá, pessoal. Por favor. Você está tirando o pão dos outros que tem o dom, que tem a especialidade, que tem a capacidade, que tem amor mesmo naquilo que estão fazendo, para você ganhar dinheiro. E na maioria das vezes o que acontece? O que acontece? Aqueles que têm amor pelaquilo que fazem, eles vão perdendo dinheiro. Por quê? Porque aqueles que não têm amor, que estão pensando apenas em cifrões, né,
Vão reduzindo valores, para ter o quê? Um número grande de pessoas a consumir um produto que na verdade não é feito com amor, é feito para ganhar dinheiro. Então as pessoas transformam o coach em produto da China. Não que eu tenha algo contra chineses, né? Mas é o que faz. Entende? Vende um produto que não é o produto original. Entende? Mas que tem uma cara original e é mais barato para todo mundo poder comprar. Veja. Há muita gente que faz tarô, que pratica tarô, né? Que faz leitura de tarô, cartas ciganas ou o que for, I Ching, búzios, runas, né? Que realmente tem amor naquilo, se dedica mesmo a estudar, não apenas pega lá um cursinho de fim de semana, agora eu sou tarólogo, agora eu trabalho com cartas ciganas, agora é isto. Não, a pessoa se dedica, mesmo que ela faça um curso, ela faz pesquisa, ela lê, ela vai ao YouTube, né? Ela entra no YouTube e faz pesquisas, vê pessoas que já estão na área há bastante tempo, né? Para se aprimorar verdadeiramente. E não é aquele que simplesmente aprendeu através do livrinho, das cartinhas, isso aqui, o peixinho está falando que você vai ganhar dinheiro. Então você vai ganhar dinheiro, olha que você vai ganhar dinheiro. Entende? E o peixinho combinado com a casa, olha, vão largar uma sacola de dinheiro na sua porta. Pelo amor de Deus, isso não é o Ikigai. Isso não é Ikigai. Entende? Isso não é. Então, o Ikigai está dizendo para você que você tem que descobrir algo que você verdadeiramente ama fazer, independente de quanto você ganha por aquilo. Isto é o Ikigai. E é isto que faz com que essas pessoas elas vivam tanto tempo, porque elas amam a vida. Caso contrário, você que faz aquilo que não ama, você está sempre correndo atrás, sempre desesperado, sempre no vermelho, sempre com medo, sempre inseguro. Entende? E olhando na esquina, quem é que vai agora abrir ali um outro quiosque, uma outra coisinha, uma outra tendinha, que atende também com carta. Vai tirar o meu público, vai tirar... Entende? Porque não faz com amor. Não faz com amor. Quem faz com amor não tem medo da concorrência. Entende? Aí no Brasil, enquanto eu estava ainda no Brasil, por exemplo, eu dei cursos de iridologia. Formei pessoas em iridologia ainda aí no Brasil. E tiveram pessoas que me perguntaram, mas você está dando curso de iridologia, você não tem medo da concorrência? Eu disse, não. Não tenho medo. Por que eu vou ter medo? Eu tenho o meu jeito de fazer, as pessoas têm o jeito delas de fazer. A técnica é a mesma. E tem pessoas que moram em Porto Alegre, e Porto Alegre é grande. É grande Porto Alegre. Porto Alegre não é um bairrozinho pequenininho. Porto Alegre é grande. É grande. Entende? Aí a pessoa pode ir de Porto Alegre, ela pode ir para uma cidade satélite de Porto Alegre, tipo Canoas, por exemplo, ou Esteio, ou Campo Bom, São Leopoldo, que é a capital do calçado, como se diz aí. Entende? Então, é grande, então tem lugar para todo mundo. Eu não preciso ter medo disto. Certo? E depois tem pessoas que fazem curso e elas não vão fazer. Elas só estão fazendo o curso para ter conhecimento e curiosidade. Também tem estes. Entende? Mas estão fazendo o curso na mesma. Certo? Então quem faz o que ama não teme. Faz. E sempre oferece o melhor. Ok? Isto é Ikigai. Espero que tenha contribuído com o evento, aí com Jordânia e Jaqueline. Espero que tenha contribuído com você, de você desenvolver esta ferramenta na sua vida, que eu tenho certeza que irá ajudar muito você a encontrar o seu propósito de vida, encontrar o seu caminho baseado no seu desenvolvimento, no desenvolvimento e no encontro do seu verdadeiro dom. Muito obrigado. Paz inverencial.